Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril, é o último dia do mês. O Brasil superou as 400 mil mortes pela Covid. Você vai ver nessa edição que a Anvisa rebateu as acusações de fabricantes da Sputnik V, a vacina russa contra a Covid. Também vamos mostrar que um tumulto em um evento deixou dezenas de mortos em Israel. E você vai ver que a partir de hoje, nascidos em janeiro podem sacar o auxílio emergencial. O lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer vindo da Bélgica chegou ontem à noite ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. De lá, as doses seguiram para o centro de distribuição do governo federal em Guarulhos. As vacinas foram recebidas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que fez um rápido discurso e destacou a qualidade e segurança da vacina do laboratório norte-americano. Esse imunizante que hoje recebemos teve a sua pesquisa também aqui em nosso país. Mais de 2.900 brasileiros participaram dos ensaios clínicos desde junho em 2 centros de excelência. Isso é a demonstração cabal do compromisso do governo federal com a ciência. Ao final do discurso, Queiroga garantiu que em 6 dias o governo federal irá distribuir cerca de 16 milhões de doses da vacina. Nos próximos 6 dias, vejam só, nós vamos distribuir 16,8 milhões de doses de vacinas. Isso equivale à população de muitos países, Portugal, Grécia, Israel. Tudo isso é possível graças à força do nosso Programa Nacional de Imunização, que é uma conquista de cada um dos 220 milhões de brasileiros e não há como negar. O país já aplicou mais de 46 milhões e 426 mil doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 31 milhões e 240 mil pessoas receberam a primeira dose. Isso equivale a 14,75% da população. Enquanto mais de 15 milhões e 180 mil pessoas receberam a segunda dose, que é necessária para garantir a imunidade contra o coronavírus. De um dia para o outro, um total de 977.780 doses das vacinas foram aplicadas. O Brasil bateu a triste marca de 400 mil mortes pela Covid-19. Foram cerca de 80 mil mortes somente em abril. O Ministério da Saúde confirmou mais 3.001 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O Brasil chega agora a 401.186 vítimas da doença. O país contabilizou mais mortes nos 4 primeiros meses deste ano do que em todo o ano de 2020. Também foram registrados mais 69.389 casos em apenas um dia. E o total de diagnósticos passa de 14.590. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias voltou a subir e está em 2.526 óbitos por dia. A curva de novos casos também aumentou e está em 60.386 confirmações diárias. Apesar de alto, esse número ainda indica uma tendência de estabilidade nos diagnósticos. Na análise do mapa da doença pelo país, podemos verificar que apenas um estado registrou alta nas mortes por Covid, Pernambuco. Em estabilidade estão 16 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E em queda aparecem 10 unidades da federação: Amapá, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. Fabricantes da vacina Sputnik V informaram que vão processar a Anvisa por supostamente espalhar notícias falsas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária rebateu as acusações de que agiu de má fé. O presidente da Anvisa disse que os técnicos rejeitaram a importação da vacina baseados em informações do próprio Instituto Gamaleya. Na última segunda-feira, todos os técnicos da Anvisa rejeitaram o pedido dos governadores de 10 estados, principalmente do Nordeste,
que compraram a vacina russa. O diretor de medicamentos da agência explicou que a Sputnik V tem um adenovírus replicante, que é capaz de se multiplicar no organismo. Algumas vacinas, como a Oxford AstraZeneca e a Janssen, têm adenovírus, mas a formulação é diferente e, pelo acordo, a russa não teria. Mas os documentos apresentados pelo Instituto Gamaleya, que é o responsável pelo imunizante, mostraram a presença dos adenovírus, ao contrário do que foi combinado. Esses são documentos que mostram, então, com detalhes essa questão. Mostra especificamente no ensaio de segurança que há a presença do vírus replicante. Então, na especificação, a gente vê que a especificação é não menos do que 1 × 10⁻³ de adenovírus replicante e o resultado é até 1 × 10⁻² de vírus replicante. Esses números deveriam estar zerados. Além da falha apresentada no documento dos fabricantes da vacina russa, os técnicos da Anvisa apontaram que não receberam informações suficientes sobre a segurança do imunizante. Diante da ameaça do Instituto Gamaleya de processar a Anvisa, o presidente da agência disse que, de sua parte, o assunto sobre se houve fraude ou não parece encerrado. Os resultados da avaliação da Anvisa quanto à importação da vacina Sputnik V foram enviados para a Organização Mundial de Saúde e para outras autoridades regulatórias estrangeiras. O adenovírus, citado aí pela Anvisa, pode causar o resfriado em quem foi vacinado, mas não Covid-19. O opositor russo Alexei Navalny participou de uma audiência virtual de apelação no caso em que foi condenado por difamação contra um veterano da Segunda Guerra Mundial. Esta foi a primeira aparição do ativista desde que encerrou uma greve de fome de 24 dias na última sexta-feira. Com a cabeça raspada e vestido com um uniforme de presidiário, Navalny teve a apelação rejeitada e acusou os juízes de traidores em sua declaração final, enquanto sua advogada anunciou a intenção de levar o caso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Paralelamente, a rede de escritórios regionais do opositor russo anunciou sua dissolução sob a ameaça de ser declarada extremista após um pedido apresentado à Justiça pelo Ministério Público. Nossa designação como extremistas é realmente um ato de execução política. Não é nada além da destruição da oposição política legal na Rússia. Mas o diretor da rede regional indicou que alguns dos 37 escritórios continuariam a funcionar de forma independente. Esta semana, um tribunal de Moscou proibiu o Fundo de Combate à Corrupção de atividades como publicar conteúdo na internet, organizar manifestações e participar de eleições. Ontem, a CPI da pandemia votou o plano de trabalho e requerimentos. A comissão deve ouvir os ex-ministros da Saúde de Bolsonaro na próxima semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou o pedido de 3 senadores da base governista para afastar o senador Renan Calheiros da relatoria da CPI da pandemia. O mandado de segurança foi protocolado por Jorginho Melo, Eduardo Girão e Marcos Rogério. Os senadores também pediram que o senador Jader Barbalho, pai do governador do Pará, Helder Barbalho, não pudesse compor a comissão, mas o ministro entendeu que o judiciário não deve interferir nessa questão, que é interna ao parlamento. Logo no começo da reunião da CPI da pandemia, o presidente da comissão, Omar Aziz, rejeitou o pedido do senador Marcos Rogério para que a CPI funcionasse apenas presencialmente. As comissões parlamentares de inquérito que atuam no parlamento devem dispor na condução do procedimento investigatório de todos os meios necessários e pertinentes à colimação de seus objetivos. Ora, todas essas providências são comprometidas, se não inviabilizadas, se a CPI não funcionar de forma presencial. Outras questões de ordem foram apresentadas, além de cerca de 300 requerimentos, alguns inclusive do Palácio do Planalto. O relator se irritou com o que chamou de tentativa de tirar o foco da investigação. Essa comissão parlamentar de inquérito era para ter sido instalada em fevereiro. Os senhores não quiseram a instalação, nem o governo.
Não quiseram. Nós tivemos que conquistar a instalação no Supremo Tribunal Federal. Nós não temos como continuar dessa forma, atrasando. Os senadores aprovaram o pedido de informações em bloco e deixaram a discussão do plano de trabalho para depois. Segundo o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, como o roteiro de convocações já foi iniciado, não haverá prejuízo. Todos os requerimentos de pedidos de informações protocolados até o começo da sessão foram aprovados e deverão ser respondidos em até 5 dias. Entre eles, 115 solicitações de informações sobre deslocamentos do presidente da República que causaram aglomerações no Distrito Federal, gastos com governos estaduais, enfrentamento da pandemia no Amazonas e detalhes sobre a compra e aplicativo que fazia menção à cloroquina. Os membros da CPI também aprovaram a convocação do atual e ex-ministros da Saúde para a semana que vem. Na terça-feira, Luiz Henrique Mandetta falará com os senadores a partir das 10 da manhã e depois, no período da tarde, Nelson Teich será ouvido. No dia seguinte, quarta-feira, a CPI deve receber Eduardo Pazuello e, na quinta, Marcelo Queiroga, que ocupa o cargo de ministro da Saúde atualmente. Após Queiroga, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, falará à CPI na condição de testemunha. Nos próximos dias, também deve ser convocado o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. A gente investiga fatos, não pessoas. Então, a gente pode, nas investigações, encontrar novos fatos. Mas será imprescindível a presença aqui do ex-secretário Fábio e da Pfizer. Nós queremos saber por que a gente não comprou 70 milhões de vacina. Esse é o objetivo. Um dos objetivos é a falta de vacina. Então nós estamos atrás de soluções, mas também saber por que não entramos nos consórcios, por que a gente não participou de compras de outras empresas que estão produzindo vacina. Então a questão dele vir, se vai ser na semana que vem, com certeza ele virá nos próximos dias, porque é um fato determinante a falta de vacina. Segundo o presidente da CPI, os senadores farão uma cronologia desde o surgimento do novo coronavírus no mundo e as ações do governo federal para enfrentar a pandemia. Segundo Omar Aziz, o Brasil não fez o dever de casa e está sendo punido até hoje com barreiras sanitárias mundo afora. Hoje o Brasil é proibido de entrar em vários países do mundo. Quer dizer, o Brasil sofre barreira sanitária em vários países do mundo, mas nós não fizemos o nosso dever de casa. Então esse é um norte da investigação, porque não é à toa que nós tivemos a primeira onda muito forte, a segunda onda muito forte, e não acaba a pandemia. Mesmo com a vacina, nós ainda teremos que ter muitos cuidados para não adquirir o vírus. O relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros, divulgou o plano de trabalho da comissão. A CPI irá investigar, como a gente viu na reportagem, possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia, além de repasses de verbas federais aos estados e municípios. Entre os temas que serão discutidos estão isolamento social, aquisição e distribuição de vacinas e insumos, execução do Plano Nacional de Imunização, entre outros assuntos. E ontem o Senado aprovou um projeto de lei que permite a quebra temporária de patentes de vacinas contra a Covid-19. Foram 55 votos a favor e 19 contra. A matéria permite também a quebra de patentes de testes. Agora esse texto segue para a Câmara dos Deputados. Hoje, o Tribunal Misto, formado por deputados estaduais e desembargadores do Rio de Janeiro, vota o impeachment de Wilson Witzel, do PSC. O processo foi aberto em junho do ano passado e Witzel está afastado do cargo de governador. Para o afastamento definitivo, são necessários 7 dos 10 votos no tribunal. Wilson Witzel responde por crime de responsabilidade e corrupção no combate à pandemia. Ele é acusado de receber propina de organizações sociais. O grupo que ele supostamente integrava teria arrecadado mais de 50 milhões de reais. Witzel nega os crimes. Mesmo que o impeachment não passe, Witzel segue afastado por causa de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao IBAMA na Amazônia Legal. De acordo com a publicação no Diário Oficial, a Força Nacional vai atuar em ações de fiscalização e de repressão ao desmatamento ilegal e demais crimes ambientais, e também no combate aos incêndios florestais e queimadas, além de atividades de serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da proteção das pessoas e do patrimônio. O apoio dos militares irá
aliás, o apoio dos militares vai durar 260 dias. Hoje o tempo vai continuar seco na maior parte do país. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. A sexta-feira ainda começa fria e com tempo seco em várias áreas do centro-sul do país. O dia pode começar inclusive com geada nas áreas mais altas das serras gaúcha e catarinense. Por causa da infiltração marítima, pode chuviscar principalmente de manhã entre o Vale do Itajaí, a Grande Curitiba, o litoral paulista e também sobre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, assim como em áreas do Vale do Jequitinhonha e da Zona da Mata de Minas Gerais. Aos poucos, o sol aparece entre muitas nuvens no decorrer do dia e já não chove sobre essas áreas. O tempo também permanece firme nas capitais Belo Horizonte, São Paulo e entre Mato Grosso do Sul e a região de Cuiabá. Pode chover entre a tarde e a noite em grande parte de Goiás, no Distrito Federal, e sobre os estados do Pará, Tocantins, Maranhão e nas capitais Teresina e Fortaleza. Por causa da infiltração marítima, pode chover forte a qualquer hora em todo o litoral baiano e entre as capitais Aracaju, Maceió e Recife. Já em João Pessoa e na capital Natal, a chuva ocorre em forma de pancadas isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. O tempo vai continuar muito instável em grande parte do norte do Brasil, com exceção do Acre e do interior de Rondônia, que devem ter tempo firme. A chuva pode acontecer a qualquer hora em grande parte do estado do Amazonas e também sobre a região de Boa Vista. Em São Paulo, mínima prevista de 13 graus e o dia começa com apenas 10 graus na região de Curitiba. Máxima de 24 graus em Brasília e de 27 graus em Salvador. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid no mundo e você vai ver que um tumulto em um evento religioso em Israel deixou dezenas de mortos. Voltamos já. Estamos de volta às 8h50 no horário de Brasília. Antes do intervalo eu falei que a gente ia atualizar os números da Covid no Brasil, mas a gente já informou as 400 mil mortes no país desde o início da pandemia. Daqui a pouco a gente vai atualizar os dados da Covid no mundo. Em Israel, um tumulto durante um evento religioso deixou dezenas de mortos. O evento acontecia no norte do país, na cidade de Meron. A Magen David Adom, o equivalente israelense à Cruz Vermelha, tinha anunciado mais cedo que pelo menos 20 pessoas se encontravam em estado crítico, antes de revisar o balanço para dezenas de mortos e 10 feridos graves. Milhares de pessoas participaram da peregrinação anual na noite desta quinta para sexta-feira, o maior evento público no país desde o início da pandemia. A Caixa Econômica Federal antecipou a data de início para o saque do auxílio emergencial. Os nascidos em janeiro já podem sacar o dinheiro hoje. A nova etapa do auxílio emergencial começou a ser paga no dia 6 de abril. O dinheiro ficou disponível por meio de uma poupança digital no aplicativo Caixa Tem. Ela pode, pelo Caixa Tem, já realizar uma série de pagamentos. Ela pode fazer compras em estabelecimentos comerciais onde aceita maquininha de cartão, onde aceita cartão. Então esse dinheiro ele já fica disponível à medida que ele é creditado na conta. Segundo o banco, 75% dos beneficiários usaram o aplicativo para pagar contas ou fazer compras. Para quem ainda não usou o dinheiro, o valor ficaria disponível a princípio para saque a partir de 4 de maio. Só que a Caixa Econômica Federal antecipou o saque para 30 de abril. O saque é para os nascidos em janeiro e que não tenham o Bolsa Família. Para evitar filas na Caixa Econômica Federal, o saque pode ser feito em outro lugar. Pode, pelo aplicativo, gerar o código e sacar em qualquer casa lotérica. É importante que ela gere o código quando ela já estiver na lotérica, porque o código ele tem uma validade de 1 hora. O valor do benefício varia de R$ 150 reais a R$ 375 reais. A Superintendência da Caixa Econômica Federal reforça que, para evitar filas,
existem canais de atendimento não presencial. Tem o canal 111 para tirar dúvidas e o site auxilio.caixa.gov.br com todas as informações do auxílio. E a Caixa Econômica conclui hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família. Recebe hoje quem tem o número de identificação social terminado em 0. Os pagamentos da segunda parcela começam no dia 18 de maio para quem está no Bolsa Família e antes, no dia 16, para os demais trabalhadores cadastrados. O governo leiloou ontem na Bolsa de Valores de São Paulo mais de 400 quilômetros de rodovias. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que a concessão vai trazer mais desenvolvimento para uma rodovia de grande importância para o agronegócio brasileiro. O sistema rodoviário leiloado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério da Infraestrutura é a principal ligação do meio norte com o centro-sul do país. Inclui 4 rodovias, como a BR-153. Quem vai explorar o sistema será o consórcio Eco-Rodovias, que ofereceu 320 milhões de reais pela concessão dos 880 quilômetros de estradas durante 35 anos. Durante este período, deve investir 14 bilhões de reais em serviços como duplicações, melhor segurança viária e a contratação de serviços ao usuário. A expectativa do Ministério da Infraestrutura é que sejam gerados cerca de 120 mil postos de trabalho ao longo do período de concessão. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, comemorou o resultado do leilão e da transferência de 30 ativos para a iniciativa privada apenas esse mês. E a previsão é de que hoje seja feito o leilão da SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. A Receita Federal liberou uma nova versão do programa do Imposto de Renda, que atende à prorrogação do prazo para declaração até 31 de maio. O programa passa a emitir as guias do documento de arrecadação de receitas com novas datas de vencimento, considerando a extensão do limite do prazo para a declaração. Terminaria hoje, 30 de abril, mas foi estendido até 31 de maio. Para fazer o download, você precisa acessar o site da Receita. O órgão ressalta que para quem já enviou a declaração, não é preciso refazer a declaração no novo programa. O balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos aponta que o mundo já tem 150 milhões e meio de casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. 3 milhões e 167 mil pessoas morreram. Durante a segunda onda de infecções, o mundo registra cerca de 821 mil infectados a cada 24 horas. Com o aumento nos casos e nas mortes, o governo argentino planeja novas medidas para evitar o colapso do sistema de saúde. A Argentina passa por uma segunda onda de infecções pelo coronavírus. O número de mortes pelo vírus atingiu a marca de 60 mil pessoas. Para evitar o colapso no sistema de saúde e da economia, o governo planeja endurecer mais as medidas de lockdown. Em entrevista coletiva, o presidente Alberto Fernandes declarou que irá congelar o preço do oxigênio medicinal por 90 dias e orientou para que os produtores de oxigênio líquido do país priorizem o sistema de saúde. O governo argentino quer evitar crises como acontecem atualmente na Índia e como já ocorreram no Brasil, com a falta de oxigênio em Manaus. Com uma população de cerca de 45 milhões de habitantes, a Argentina computa pouco mais de 2 milhões de casos de Covid-19 até agora. Um dos principais motivos para a preocupação de Fernandes é a vacinação no país, que caminha com lentidão. Até hoje, a Argentina vacinou cerca de 7 milhões de pessoas, somente 14% da população. A cidade de Nova York reabrirá completamente as atividades fechadas pela pandemia em 1º de julho. O prefeito Bill de Blasio disse que restaurantes, teatros, comércios, salões de beleza e escritórios vão funcionar com 100% da capacidade. Só que o governador do estado, Andrew Cuomo, disse que é irresponsável marcar uma data de reabertura. O coronavírus deixou até agora mais de 32 mil mortos em Nova York desde março do ano passado.
Agora no futebol, ontem pela Libertadores da América, o São Paulo venceu o Rentistas do Uruguai por 2-0, oitava vitória consecutiva do time comandado por Hernan Crespo. Com o resultado, o tricolor ocupa a primeira posição no grupo, com 6 pontos conquistados em 2 partidas disputadas. Pela Sul-Americana, o Grêmio foi até a Argentina e venceu o Lanús por 2-1. O tricolor gaúcho também tem 6 pontos, é o líder da chave. E ainda na Sul-Americana, o Corinthians foi derrotado dentro de casa pelo Peñarol por 2-0. O alvinegro ainda não venceu na competição, enquanto que o Peñarol já tem 6 pontos e é o líder do grupo. No Paulistão, no Allianz Parque, o Palmeiras foi derrotado pela Inter de Limeira por 1-0. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Patrícia Velenic, 10 da manhã no horário de Brasília, e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Bom dia e boa sexta-feira.